Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema esponja ou filtro. O que você é? Você é uma esponja, absorve tudo que falam para você, tudo que você recebe, fica pesado carregando isso pela vida, ou você tem aprendido a ser um filtro, a selecionar aquilo que você considera, aquilo que você ouve. Eu gostaria de usar para isso a história de Saul. Saul era um jovem e ele foi ungido por Samuel para ser o rei sobre Israel. O povo de Israel pediu um rei e Deus então escolheu Saul. E Saul então é ungido, Samuel despeja óleo da unção, sobre a cabeça de Saul, e Samuel reúne o povo e mostra que aquele vai ser o rei deles. E o povo fica feliz, começa a gritar, viva o rei, e foi uma grande festa, e Samuel despede o povo. Mas lá, em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 26 e 27, diz assim, que Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. No versículo 27 diz, alguns vadios, porém, disseram, como esse homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado. Em outras traduções diz que ele se fez surdo, fez como se não tivesse ouvido. E aqui o texto fala que são pessoas vadias, que não reconhecem a autoridade que foi dada a Saul, não reconhecem a unção que Saul recebeu. Você já ficou triste, abalado alguma vez por palavras duras, amargas, que você recebeu? Muitas vezes, pessoas têm desistido de sonhos, têm desistido de projetos, têm desistido de emprego, de casamento, de ministério, por causa de palavras, A gente esquece que Deus tem projetos para nossas vidas e que a gente não pode ouvir esses coveiros de sonhos, esses vadios de plantão que muitas vezes são usados pelo inimigo para atrapalhar a unção que Deus deu, para atrapalhar o ministério que Deus tem, o projeto que Ele tem para mim e para você. E aqui nós vemos que Saul, ele se saiu bem, ele ficou calado, ele não deu bola, ele não deu confiança, Ele soube selecionar, ele soube filtrar. Ele foi com aquelas pessoas cujo coração tinha sido tocado por Deus e não ficou tanto bola, tanto ouvidos para os vadios de plantão, E é isso que nós devemos fazer na nossa vida. Eu tenho pensado muito, a gente deve ouvir conselhos, sim, conselhos são importantes. Lá nós temos alguns textos que falam quanto que conselho é importante. Lá em Provérbios capítulo 15, versículo 22, diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quanto a muitos conselheiros. A gente deve ouvir os conselhos, sim, mas nós temos que selecionar, filtrar à luz da palavra de Deus. Um outro exemplo que me chama muito a atenção nesse contexto é a história de Salomão e seu filho Roboão. Salomão morre e Roboão, seu filho, assume o trono, o reino de Israel. Mas lá em 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 4, diz que o povo está pedindo, implorando para o rei, para Roboão, para diminuir os impostos, está tudo muito difícil para eles. E ele então ouve o conselho dos anciões que falam assim, olha, se você for bom para esse povo, Roboão, se você agradar esse povo, dá para eles uma resposta favorável, ou seja, diminuir, reduzir os impostos, eles serão sempre teus servos. Daí,
Roboão vai ouvir a conversa dos seus amigos de infância. E os amigos que tinham crescido com ele falam assim, não ouve esse povo não, né? Torna o jugo deles mais pesado ainda. O que eles estão pensando? Você é autoridade agora, né? E ele então ouviu os seus amigos de infância, deu ouvidos. E ele foi então duro para o povo. Ele fala assim, meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. O que aconteceu? Final da história, ele ouviu o conselho de quem não devia dar conselho, porque não tinha unção, não tinha orientação de Deus. E aquilo lá foi um desastre para o reino. O reino foi dividido, 10 tribos das 12, né, que existiam, 10 tribos seguiram outro rei, seguiram Jeroboão. E Roboão ficou somente com 2 das tribos. Houve uma divisão do reino. Em 1 Coríntios 15, 33 fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, eu aprendo no início da carreira do rei Saul, que eu tenho que filtrar, eu tenho que não dar ouvido para os vadios de plantão. Eu aprendo com Roboão que eu tenho que aprender a selecionar à luz da palavra de quem que eu escuto o conselho. Ele foi ouvir conselhos dos jovens, seus amigos imaturos, e ele houve uma ruptura, uma divisão do seu reino. E agora, eu quero, voltando para o rei Saul. Saul se fez surdo, ele fica calado, não vale a pena e ouvir pessoas que não são de Deus, que não conhecem a palavra. O rei Saul tinha a unção do profeta Samuel, vindo da parte de Deus. E é assim que eu e você precisamos fazer. A gente não precisa ter medo de cara feia, gente empurrada, né? Que assim, aperta os braços contra você. A gente não pode dar ouvidos. Muitas vezes são pessoas que não faz nada, não produz, só dá palpite para quem está produzindo, né? E o inimigo levanta exatamente essas pessoas que estão prestes para nos desanimar, para nos afastar de Deus, do seu projeto. Pessoas que ficam puxando o nosso tapete. E se nós dermos ouvidos, nós vamos perder o foco, nós vamos ficar com medo de prosseguir, ficar desanimados, né? Não vamos deixar o trabalho do Senhor, o ministério, ou seja, o que for que vier à nossa mão para fazer, porque alguém está olhando feio. A gente nunca vai agradar a todos, né? Não fique buscando aplausos de todo mundo. São pessoas, às vezes, arrogantes, que querem desviar nosso foco e ensinar o que fazer, e eles mesmos não fazem nada. Que a gente possa ser seletivo, colocar filtros, como nós vemos Saul fazendo, mas de uma forma correta, né? Não de uma forma errada, sempre seguindo a palavra, a unção que nos foi dada. Não podemos absorver tudo. Mas nós temos que, para isso, buscar a direção de Deus, para saber a orientação que Ele nos dá, o que vem de Deus. Deus, Ele nos chamou para algo especial, para o seu trabalho, que a gente possa ir na fé, avançar para agradar a Deus, porque o resultado pertence a Ele, que a gente faça o que tiver dentro da nossa força, porque é Deus, né? Aqueles vadios desprezaram Saul, porque eles estavam vendo, lembrando o passado de Saul, que era humilde, mas Deus estava olhando para o futuro de Saul, e Deus ungiu Saul, porque ele tinha um propósito especial na vida de Saul. Mas, meus amados, Saul, naquele início da sua carreira, que ele foi ungido, ele foi seletivo, ele soube a quem ele escolher caminhar junto. Ele foi com aqueles em que Deus tinha tocado o coração. Ele soube escolher e não deu ouvido para os vadios de plantão que diziam como é que ele pode fazer alguma coisa, aquelas pessoas que o desprezaram.
Mas o tempo foi passando e Saul, ele começou a se encher de vaidade. Ele começou a querer aplausos de todo mundo. Ele queria agradar todo mundo. Saul foi mudando o seu coração. Que Deus trabalhe no meu e no seu coração para que a gente não mude, que a gente persevere em buscar a unção de Deus, né? Que o tempo não faça a gente mudar. Lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 a 9, conta a continuidade da história de Saul. Conta que os soldados tinham voltado para casa vitoriosos, né? E que as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul. E elas cantavam e dançavam com tamborins, músicas alegres, e elas cantavam assim: Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Saul devia ter ficado surdo a essa música. Ele devia, como no início, né? Quando ele foi desprezado, não dar ouvidos, a ficar calado, a prosseguir. Mas aqui fala que ele ficou muito irritado. Ele já não era o mesmo. A vaidade tinha subido no coração de Saul. E ele olhava, então, Davi com inveja. Saul agora, ele se achava. No início, ele sabia que era Deus que tinha ungido, e Deus estava com ele. Agora, ele já tinha assumido, né? Ele era o rei, ele tinha autoridade, ele não podia admitir aquilo, e ele não ficou calado. Ele começou a absorver tudo isso como uma esponja. Ele não foi seletivo, e ele foi contaminado por essa inveja que perseguiu Saul até o final da sua vida. E ele então, com aquela inveja, ele começou a ir atrás de Davi, perseguir Davi para matar Davi. Nós precisamos estar sempre atentos na nossa vida. Aquilo que nós temos que absorver, aquilo que nós temos que filtrar. Nós devemos ser cuidadosos, não ficar absorvendo tudo, sermos seletivos, vermos realmente quem é nosso amigo, quem são amigos realmente que são de Deus, que tem um coração movido por Deus para nos aconselhar. Temos que cuidar com as companhias que nós escolhemos, que nós sejamos seletivos naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós damos atenção, que a gente não fique tanto atenção a esses vadios de plantão, que muitas vezes podem derrubar nossos sonhos, nossa alegria, nossa unção. Que nós possamos entender que tudo que nós somos, nós temos e nós fazemos, nós devemos ao Senhor, é Ele, por Ele. É Ele que faz tudo por meio de nós. Somos instrumentos de Deus. Que nós possamos ter esse foco no nosso coração, que não somos nós, é Deus em nós. E a nossa força vem dEle, é Ele por Ele. Ele que põe reis, Ele que tira reis, Ele que eleva, Ele que diminui. É Ele. E que nós possamos ter no nosso coração o desejo de agradar somente a Deus, de fazer somente aquilo que agrada a Ele, que está dentro do propósito dEle. Amém? Que nós possamos dar ouvidos àquelas pessoas que são mandadas por Deus, ungidas por Deus, coração tocado por Deus, e realmente recebemos os conselhos, mas sermos aconselhados, ouvirmos conselhos que realmente vem de Deus, que passa pelo crivo, pelo filtro da palavra de Deus, que é o nosso absoluto inegociável. Amém? Ai, que essa palavra toque e transforme o meu coração e o seu, e que a gente realmente prossiga fazendo a vontade de Deus em todo o tempo, em nome de Jesus. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.